Fala investidor, fala investidora, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um resumo da teleconferência de resultados da empresa Auren Energia, Auren 3, empresa geradora de energia com grande potencial para pagamento de proventos. Na teleconferência, os executivos da empresa comentam o resultado apresentado no ano de 2022 e falam sobre as projeções para o ano de 2023. Bem, quem acompanha o mercado mais de perto sabe que o ano de 2022 foi um ano com uma hidrologia favorável, marcado por um bom período de chuva, afastando assim os riscos relacionados ao racionamento de energia. Aí o investidor se pergunta, mas como as geradoras de energia são impactadas nos períodos de hidrologia mais favorável? Com os reservatórios cheios, a oferta de energia aumenta. Aliado a isso, o baixo consumo de energia devido à fraca atividade econômica do nosso país faz com que os preços dos contratos de longo prazo de energia sejam vendidos a preços inferiores aos praticados nos últimos anos. Bom, já sei que esse ano deve ser desafiador para as empresas geradoras de energia, mas como isso pode impactar os dividendos das empresas? A resposta para essa pergunta pode ser retirada dessa imagem divulgada pela empresa. Com os níveis de contratação de aproximadamente 95% de sua energia para os próximos anos, pode ser que a empresa não tenha surpresas negativas muito significativas nos seus resultados nos próximos anos. Mas como eu não sou analista de investimento, isso é só o que eu acho e nada mais. Falando de dividendos, bom, o papo sobre proventos eu vou deixar para depois do resumo da teleconferência de resultados. Página 11, nossa comercializadora aqui atinge 3 gigawatts médios de energia comercializada até 24. Completamos aí no final de 22 765 clientes atendidos pela comercializadora, né, e já certificamos também ao longo do ano mais 95 mil créditos de carbono que foram emitidos agora em 23 relacionados a 22. O perfil de contratação, como já visto nas divulgações anteriores, o perfil de contratação da Auren, um perfil muito positivo para o cenário atual. Estamos praticamente aí quase plenamente contratados de 23 a 25. Até 26, o nosso nível de contratação é de 91%, o que faz com que a companhia tenha uma razoável proteção a cenários de preços baixos. É o cenário que estamos observando atualmente e vai perdurar, pelo menos no curto prazo. E no longo prazo, a contratação do portfólio da companhia está em torno de 60%, no período seguinte, de 28 para 32. Fábio, indo para a página 13 do desempenho financeiro, a gente apresenta aqui receita e EBITDA. A receita no quarto TRI de 22, ela teve um decréscimo, mas ela é basicamente explicada na sua totalidade pelo volume de trade. No que tange à geração hidrelétrica, a receita no quarto TRI de 22 aumentou 12% em relação ao quarto TRI do ano anterior. A eólica também aumentou 18%. O trading, o volume esperado é menor, não necessariamente nas margens, mas um volume menor em virtude de um menor volume em megawatt, mas sobretudo na queda dos preços, que afeta, por óbvio, a receita de trading. No que tange ao EBITDA, encerramos, como o Fábio já mencionou, o EBITDA em 521 milhões de reais no quarto TRI de 22, com a margem EBITDA de 35% e um incremento importante em relação ao quarto TRI do ano anterior. Isso é muito ajudado pelo delta de geração hidrelétrica também. O delta de EBITDA da geração hidrelétrica entre esses dois trimestres evoluiu positivamente 146 milhões de reais e na geração eólica 92 milhões de reais. Basicamente, essa melhora do resultado se deve a uma melhor performance na equalização, na gestão do nosso balanço energético. Vale a pena ressaltar que ao longo do quarto trimestre de 22 houve uma redução de 492 milhões de reais no custo com compra de energia, muito a ver com aquela melhora do GSF já apontada pelo Fábio e queda de preços, que nos ajudou nesse aspecto.
Também recebemos dividendos maiores daquelas participações que temos em operações hidrelétricas. Ao longo do ano de 22, ano todo de 22, recebemos dividendos caixa de 235 milhões de reais, dos quais 128 milhões de reais, desses 235, se concentraram no último trimestre, no quarto TRI de 22. Esse não é o dividendo contábil ou de equivalência, esse é o dividendo efetivamente recebido em caixa e que a gente corretamente sensibiliza no EBITDA ajustado. Entramos em operação comercial, como já dito, de Ventos do Piauí 2 e 3 e VDP 2 e 3, nesse ramp-up do quarto TRI, já contribuiu com 18 milhões de reais para o EBITDA do quarto trimestre. Além disso, recebemos a indenização de Ventos do Araripe 3 neste último trimestre, no valor de 93 milhões de reais. Indo para a página 14, a gente traz aqui as considerações a respeito da estrutura de capital atual da Auren. Encerramos o ano com uma alavancagem de 1,4 vezes dívida líquida e EBITDA. O perfil da nossa dívida bruta hoje, ele é majoritariamente BNDES, com 54%, e o restante, os outros 46%, em debêntures, em instrumentos de mercado. Atualmente, do ponto de vista de indexação desta dívida bruta, 2/3, 65%, estão atreladas ao IPCA, outros 25% em TJLP e 10% em CDI. A posição de caixa encerrada no ano é desses 3.400 bi, nós podemos ver no gráfico de barras do lado direito da página, e uma dívida totalmente alongada, sem qualquer pressão de curto ou médio prazo. 7,2 anos de prazo médio. Como já tem sido recorrente em outros trimestres e ano, o fluxo de caixa livre, o índice de conversão de caixa, ele é expressivo na Auren. Os números que nós trazemos de fluxo de caixa e conversão se referem ao ano todo de 2022, já é o ano fechado, os 12 meses, 68% do nosso EBITDA ajustado do ano basicamente se transformou em fluxo de caixa operacional. E esse fluxo de caixa operacional que está aí, ele basicamente é o fluxo de caixa antes apenas de 3 eventos. Antes apenas do pagamento de principal de dívida, porque os juros já estão servidos antes, já está sensibilizado, deduzido no FCO, antes, portanto, do pagamento de principal de dívida, do CAPEX de expansão e dos dividendos apenas. Em relação aos proventos, temos essa matéria do Sul Notícias que diz: Auren pagará 1,5 bilhão em dividendos após lucro recorde. A Auren Energia pagará a cifra de 1,5 bilhão em dividendos, segundo fato relevante divulgado no fim desta quinta-feira. O valor dos proventos por ação será R$ 1,50, que serão pagos no dia 15 de maio desse ano. Descer mais um pouquinho a matéria aqui para a parte que realmente interessa. Lucro histórico, conforme o balanço trimestral reportado, também essa semana, a companhia anotou um lucro líquido de 2,45 bilhão no acumulado do quarto trimestre de 2022. Descer mais um pouquinho. O impacto no balanço contábil veio em grande parte pela resolução do imbróglio judicial que ocorreu recentemente. Trata-se da disputa acerca da usina Três Irmãos. A indenização da usina Três Irmãos é um dos pilares da tese de investimento da Auren e tem por objetivo indenizar a antiga CESP pela reversão de ativos não amortizados ou não depreciados relativa à usina Três Irmãos, diz os analistas da XP sobre o caso. Complementando essa matéria, temos essa matéria da Money Times. O BTG Pactual calcula que a Auren pode distribuir mais dividendos a seus acionistas decorrente da indenização pela hidrelétrica Três Irmãos. A companhia anunciou que o governo federal ratificou o acordo relativo à indenização de sua usina hidrelétrica, conforme a companhia anunciou em dezembro de 2022. O acordo prevê que a empresa receba 4,1 bilhões em parcelas mensais ao longo de 7 anos. Com isso, a Auren pode reconhecer o ganho de indenização em seu balanço, aumentando seu lucro do quarto trimestre de 2022 e prováveis dividendos. Os analistas do banco calculam o valor da indenização no dividend yield,
considerando que o pagamento do governo aumente o lucro líquido de 2022 em 2,1 bilhão se nenhum imposto for incorrido, em 1,4 bilhão se houver impostos. Vamos considerar que o governo certamente vai cobrar imposto sobre essa indenização e vamos olhar o cenário aqui. Já em um cenário com incidência de impostos, o banco avalia um índice de dividendos de 3,1% com payout de 25%, de 6,3% com payout de 50% e de 12,6% com payout de 100%. Ou seja, investidor, a companhia tem tudo para continuar remunerando bem o seu acionista no ano de 2023. É isso, investidor. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Abraço a todos e bons investimentos.